uma história de fé, humildade e doação. Já são 25 anos da encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo aqui no Basílio da Gama, envolvendo toda a comunidade, celebração que acontece nesta Sexta-feira Santa. A encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo no distrito de Basílio da Gama, município de Pinheirinho do Vale, no Rio Grande do Sul, iniciou na década de 90. A peça revive os últimos dias de Jesus. Ela é realizada ao ar livre, com vários palcos e reúne multidões de fiéis a cada 2 anos, na tarde da Sexta-feira Santa. A professora Maria Helena coordena as atividades e mais de 100 pessoas envolvidas na encenação, que completa 25 anos em 2022. Então nasce lá em 1992 um culto, né, onde a gente encenou com os alunos, lembro bem que eu ensaiei da 3ª série na época. Então a gente fez o evangelho, baseado no evangelho da Sexta-feira Santa, a encenação com os alunos pequenos. A gente só ocupou na época algumas roupas que a gente dispunha na igreja, alguns lenços, tudo de maneira muito humilde. Então já nos 2 anos seguintes houve a participação dos pais, logo em seguida a participação da comunidade e também a participação de pessoas do município de Pinheirinho do Vale, de pessoas assim provenientes de Barra do Guarita, e mais tarde também de Itapiranga, que até hoje ele faz o papel de Jesus, que é o Hernani Krasberg, então que a gente tem muito agradecimento a ele, porque ele vive realmente o seu papel. E começou 10 anos atrás, né? Um dia eu tava trabalhando normal lá na loja, de repente apareceu a Maria lá, Maria Helena lá, Basílio, que é a que organiza, que faz tudo. Ela falou, eu encontrei o nosso Jesus. E daí eu, de risada, conversando, conhecia ela bem, né? Aí ela me falou, não, nós precisamos de alguém, vamos lá, ajuda nós, vamos lá. E aí eu pensei, deve ser legal, deve ser que nem os teatros que a gente faz na escola, que fazia. E aí tá, cheguei em casa, falei pra mãe, assim, ela, meu Deus do céu, né? Aí a mãe amou a ideia mais do que eu. E daí ela, vai, faz, me deu a maior força. E aí acabei encarando de ir lá fazer o papel lá. Beleza, fui eu lá no domingo de manhã, os ensaios são domingo de manhã sempre, pelas 7h30, 8 horas. Chegando lá no Basílio, conheci alguns lá que já tinha ido na casa deles, fazer serviço e tal, mas a maioria eu não conhecia. Mas daí eu fui lá, cheguei lá, aí de repente chega a Maria com a massa assim, ó, de folha. Esse aqui é o nosso script. Então aqui tá todas as falas assim que tu precisa saber, que tu precisa decorar, que vão ser usadas na encenação. Meu Deus, aquele dia branqueei, né? A encenação começa na igreja de Basílio da Gama e depois segue até o alto do morro, com paradas em cenários e com Jesus levando a cruz. O percurso tem pouco mais de 1 quilômetro. Vários fiéis fazem o trajeto de pés descalços para pagarem promessas. A peça tem duração de mais de 2 horas e emociona quem participa.
ano a ano, então a gente começou de maneira assim simples, humilde, pedindo ajuda nas lojas, com roupas que vinham nos fardos, não tenho vergonha de contar, porque na verdade é uma história humilde. Se criou também o primeiro palco, o primeiro sepulcro de Jesus, e isso foi feito assim em sistema de mutirão. Muitas e muitas pessoas ajudaram, umas com um pouquinho de material que elas tinham em casa, outras davam um pouquinho de dinheiro, outras davam o seu trabalho. E isso para mim é muito importante, porque todas são protagonistas, ajudam a cuidar e são donas dessa história também, né? Fazem parte dessa história também. Mais tarde, então, como o público foi aumentando, graças a Deus, a cada ano que se passava, foi necessário, então, construir um outro palco e um outro sepulcro de Jesus, que a gente fez há 3 anos, e é onde hoje vão ser encenadas as últimas estações da Via Sacra. Já faz muito tempo que tem lá. O pessoal lá tá de parabéns, porque eles são muito organizados, né? Para fazer, imagina, esse ano a 25ª. Então, para sair tantas vezes, para sair sempre, e tipo, ninguém ganha nada. É tudo voluntário. E a organização, a Maria lá, se vê aos trancos e barrancos para conseguir juntar uma grana, um dinheiro, faz engalinhada e coisa, porque tem gastos, né? Então, para pagar isso. Então, o envolvimento da comunidade lá é muito bom. Olha, para mim, interpretar Jesus, sabe, isso como história, é uma honra. E o que eu sinto lá, a sensação que tem no dia, lá na encenação, em lugar nenhum, eu sinto isso e eu nunca senti isso na minha vida, sabe? Parece que eu vivencio isso, eu me emociono, eu choro, sabe? É assim, é algo dentro, assim, parece que é uma coisa que entra dentro de mim no dia lá, não tem nem explicação, sabe? Porque não tem nenhum lugar, né? Só lá. E depois que eu comecei a fazer isso, né, a minha vida só melhorou. Só coisas boas, só coisas boas. Então, enquanto eu tiver condições, puder participar, eu tô lá, sempre, sempre. Tanto que já faz, né, 10 anos, até mais, que eu já tô participando lá. E olha que muitas vezes eu saio dos eventos, eu faço às 4, 5 da manhã e 7h30, tô lá no Basílio fazendo ensaio. Como eu falei, ao longo dos anos o público ia aumentando, então a gente optou por fazer palcos ao ar livre, porque nós não tínhamos mais como fazer no clube social. Hoje ainda nós fizemos o primeiro ato, a abertura no clube social, para dar boas-vindas aos peregrinos que chegam, mas depois a encenação em si se desenrola em 3 palcos, que hoje estão situadas na praça, em frente à Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e depois ao longo do Morro do Calvário, onde vão sendo encenadas as estações da Via Sacra. Então, é a 25ª edição. A gente ficou desde 2019, onde não foi realizado esse evento, então, agora 2020, então, a pandemia, 2021 também. Então, a Maria Helena, que está à frente aí desse evento, nos procurou no início do ano para nós darmos um incentivo, um apoio para que esse ano, então, isso se tornasse realidade de novo. A gente já participou de outros eventos, né? E a gente reconhece a importância de incentivar esse tipo de evento para a comunidade. A Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, ela tem que ficar viva na história da humanidade, né? A cada ano a gente tem que resgatar essa história, que a gente não perca. É muito importante, né, que mantenha essa história viva e consiga apresentar isso sempre para as crianças que estão vindo, né, para as gerações novas que tenham conhecimento sobre essa história, né? Então, eu como prefeito do município, estou dando o que eu puder, né, de ajuda aí para a comunidade, questão de logística aí porque são mais de 1 quilômetro aí de caminhada, né?
Então, tivemos ontem com toda a parque de máquinas para deixar o acesso acessível, né? E também na ornamentação de todo o parque, né? Do pátio ali da frente da igreja. Então, a gente agradece a Maria Helena por tudo que faz pela comunidade, que, claro, isso valoriza o nome do município, né? Tudo existe um propósito de Deus, né? E a gente, no lugar onde que a gente está e como a gente está, tem o propósito de Deus. E Deus tem uma missão para cada um de nós. Eu até hoje, às vezes, eu fico pensando como eu vim morar no Basílio da Gama. Na época, uma terra assim que as pessoas eram muito humildes e que tinha um índice de criminalidade, infelizmente, muito alto. E as pessoas até, de certa forma, me diziam, o que você está pensando, por quê? Mas eu vou te contar uma história que quando eu tinha apenas 7 anos, o meu pai foi acometido de câncer. E daí, naquela época, a gente buscava recursos na Grande Porto Alegre e, infelizmente, ele ficou 1 ano, né, acamado, com muitas dores. E ele sempre foi, na época, um professor na comunidade. Aqueles professores de antigamente que tinham apenas a instrução do ginásio naquela época, né? Mas ele era, assim, uma pessoa que trabalhava muito na comunidade, que era um líder religioso na comunidade, que fazia conta para as pessoas, que aplicava injeção. Então, na verdade, ele exercia não só a profissão de um professor, mas um verdadeiro sacerdócio ali onde ele morava. E antes dele morrer, ele chama a cada um dos seus 14 filhos, são uma família de 14 filhos, e dá a cada um as instruções do que deveriam fazer após a morte dele, do como deveriam se comportar, né? E ele chega e me diz, você, minha baixinha, vai ser professora e vai trabalhar na igreja como teu pai trabalhou. Na verdade, me emociona um pouco. E daí, depois de anos, eu estudei enfermagem, trabalhei no hospital de Ijuí, gostava muito, por sinal. E depois voltei a trabalhar em Frederico, no hospital, e num certo período da vida me deu aquela intuição de ser professora. E eu comecei no município, depois passei no concurso do estado. E quando me falaram que Basílio da Gama precisava e que tinha 100% de difícil acesso, eu resolvi conhecer aqui. E vim conhecer aqui e, na verdade, comecei a lembrar do chamado do meu pai. Daí comecei a trabalhar na igreja, estou como ministra da Eucaristia há 25 anos e liderando sempre essa encenação da Paixão de Cristo, coordenando, né, com a ajuda das outras pessoas da comunidade, no início com a ajuda dos outros professores do colégio. E hoje eu posso dizer com orgulho que entrego, então, ao meu pai e à comunidade 25 anos de doação. Jesus Cristo foi crucificado morto, né, com 33 anos. E eu completei 33 anos, e o dia do meu aniversário caiu justamente na Sexta-feira Santa. Então era Sexta-feira Santa e eu completando 33 anos nesse dia. A encenação da vida, paixão, morte e ressurreição de Cristo mantém vivo o real sentido da Semana Santa e da Páscoa, com foco no ser, no amor, na doação e não no ter e nos bens materiais. A gente sabe que a gente vive num mundo onde que o ter vem à frente do ser, onde que as pessoas humanas estão perdendo bastante os valores morais, éticos e principalmente religiosos, né? A religião, né? E isso é bíblico, né? E nós estamos aí, nós estamos vivendo um tempo de apocalipse. O ter é importante você ter aquilo que você precisa, a tua comodidade, mas o ser,
os gestos de amor é isto que ficam para sempre, é isso que perpetua o ser humano. Você vai lembrar das pessoas não por os carros que ela deixou, as casas que ela deixou, mas o bem que ela fez para a humanidade, o bem que ela fez na comunidade, o bem que ela fez para as pessoas. E é isto que importa na verdadeira história da salvação. Para mim, pessoalmente, né, que eu vejo também que as pessoas bastante, o que mais impacta é na hora que Jesus é levado para ser açoitado, né, ele é açoitado e aí volta. Tipo, saio de cena, entro e saio com outra roupa, outra maquiagem, né? Então é bem impactante. Jesus na cruz também é impactante. E a alegria e o sorriso do povo, de todo mundo, quando Jesus ressuscita. Um dos momentos que cada ano me emociona é quando eu vejo muitas mães subindo de pés descalços. Muitas mães que agradecem graças alcançadas aqui, junto à padroeira Nossa Senhora Aparecida. Um momento também que me emociona é quando a Maria toma nas mãos Jesus, né? Já desfalecido, né, e todo ensanguentado, passando todo tipo de peripécias, né, durante o caminho. E daí eu lembro de quantas mães, né, que sofreram por perder seus filhos, que têm seus filhos lá numa cadeia, que têm seus filhos longe. Então são tantas as circunstâncias, aquelas mães que têm um filho deficiente dentro de casa e que durante toda a vida elas têm assim, uma verdadeira cruz para carregar. Né? São tantas as questões, se nós formos olhar agora a questão da guerra, né? Quantas mães que deixam seus filhos, seus maridos, que veem seus lares destruídos. Então, nesse momento eu lembro de todas essas coisas que acontecem no mundo e que realmente Maria pega na sua mão, Maria agarra na sua mão com todo amor, com todo carinho, e ela vem até o fim, ela não desiste, apesar de todas as ameaças, ela pega os problemas do mundo, e é para ela e para Deus que nós devemos nos voltar. A fisionomia até, tanto que tem um monte de gente que me chama de Jesus, né? Passo na rua, Jesus, né? Então já tá acostumado, né? E a fisionomia é o cabelo, né? Mas que deixa o cabelo crescer, assim, e a barba uns 2 meses antes, não tira mais e tá tudo certo. A Bíblia, as pessoas caracterizam mais ou menos pelas pessoas da época, mais ou menos pelos povos onde Jesus viveu, né? E até pela caracterização da época, que não tinha cabeleireiro, que os cabelos eram compridos, que as barbas eram compridas, né? E que se vestia coisas rústicas. E quando eu vi o Hernani com um porte diferenciado, com o cabelo comprido, ele até teve um susto. Eu disse, olha o meu Jesus. e foi naquele momento, ele até se assustou, depois a gente começou a conversar, eu contei do projeto para ele prontamente aceitou. Nas primeiras vezes ele até ficava um pouquinho nervoso, mas depois ele começou a viver o papel e hoje ele vive realmente como um artista profissional, assim. A gente realmente, quem presta atenção, se transporta para Jesus e se transporta para a época, né? E ele é uma pessoa muito querida, uma pessoa que se doa, uma pessoa que fez tudo para acima de tudo, assim, para que as pessoas tivessem esse encontro com Deus. E um dia eu perguntei para Hernani, o que te faz passar o rio para ensaiar, perder o teu lazer, e, enfim, o que te faz você perdurar aqui com a gente? Aí ele me disse assim, Maria Helena, muitas portas foram abertas para mim depois que eu faço essa encenação da Paixão de Cristo. E isto para mim foi emocionante. Hoje, graças a Deus, o Hernani é conhecido como uma pessoa bacana, uma pessoa querida. Ele conseguiu realizar alguns sonhos, né? Ele é reconhecido na comunidade e isto é um projeto de Deus. A sensação que eu sinto durante a apresentação no dia é a mesma. Desde a primeira vez,
então a intensidade é muito grande, é uma sensação inexplicável, né? E claro que no começo foi bem mais complicado para mim, as primeiras ali foi difícil, porque tipo, eu tinha que saber, eu conhecia, claro, com certeza a história de Jesus, mas tinham muitas falas e coisas que eu tinha que saber de cor. Aí com o passar do tempo, eu já sei praticamente tudo meio que de cor, né? Agora então é um pouquinho mais tranquilo na questão das falas, mas a sensação continua a mesma. É muito bom ver o público, o pessoal se emociona bastante, tem muitas pessoas caminhando pé descalço, cumprindo promessas, pessoas chorando, muitas, né? E a sensação que eu sinto, assim, não tem como explicar, mas é assim, é uma leveza, assim, uma tranquilidade, não tem como explicar. Toda a história de Jesus vai ser encenada desde o batismo até a sua ressurreição num período assim de 2 horas e meia, onde a gente coloca os trajes, o realismo, o próprio Morro do Calvário, que ganhou esse nome em função da encenação. Então, ela tem esse trajeto, e nós temos esse trajeto do Morro do Calvário, que é mais ou menos 1 quilômetro. Eu nunca tirei o tempo de medir mesmo, mas se aproxima de 1 quilômetro, mas que as pessoas, na medida que elas vão acompanhando, elas vão vivenciando, isso se torna, não se torna assim uma coisa muito, como é que eu vou dizer, sacrificante, mas quando vê as pessoas já estão lá em cima. Hoje é como é uma família, né? Então, tipo, todo mundo é gente boa, gosto de todos, me dou bem com todos, todo mundo conversa, dá risada, é muito bom. Nossa expectativa é grande, porque o tempo vai colaborar, não vai estar um calorão, não vai chover, faz 3 anos que não teve mais, tá liberado por questão mais, no caso do Covid, tá mais tranquilo, né? E toda a praça foi reformada lá no Basílio, foi feito tudo novo, então esse ano vai ser o cenário, a praça lá, tudo completamente diferente como nunca teve, né? Tá todo mundo convidado na sexta-feira, começa às 15 horas, mas é bom chegar um pouco antes, porque esse ano tudo indica que vai ter muito público lá, que vai ter bastante gente. Então todo mundo convidado para vir lá e reviver, né? Se emocionar com a realidade, né, da encenação, que é muito real. Eu quero fazer um convite especial, né, a todas as pessoas, a todas, indistintamente de raça, cor, religião, para que estejam aqui conosco, para que vocês possam ter uma oportunidade de ver o nosso trabalho, que a gente faz com muito carinho, com muita doação, e principalmente para viver o ato supremo do perdão, que Jesus se entrega pela nossa salvação. Então nós vamos ter, a partir das 14h30, lá no Clube Social do Basílio da Gama. Então os cantores renomados darão as boas-vindas ao público que vai chegando, e às 3 horas, então, nós teremos a abertura oficial do evento, e mais ou menos às 13h30 começa a encenação da Paixão de Cristo, e se desenrolando no alto do Morro do Calvário, com mais ou menos uma duração de 2 horas e meia.